Olá, Fórmula do Sucesso! Estamos aqui novamente no nosso encontro de Geografia, trabalhando o tema cartografia, falando sobre as projeções cartográficas. Você lembra? No nosso último encontro, eu destaquei a questão das distorções, não é, de representação da superfície da Terra nos mapas, principalmente considerando a projeção cilíndrica original, a projeção de Mercator. Você deve lembrar que, ao final daquela aula, eu falei sobre as razões reais que levam geometricamente à distorção do mapa, o fato do cilindro e o globo serem figuras distintas e não cumprirem todo o processo de tangenciamento que seria necessário para poder o mapa ser apresentado de maneira mais regular. Olho no quadro, vamos dar uma olhada novamente nessa figura. Repare que nós temos uma distorção que já foi compreendida justamente em função da incompatibilidade entre o cilindro e a superfície tangenciada, que é a superfície do globo. E eu havia comentado com você que, dentro do contexto da geografia crítica, inclusive, havia sido criado um mapa, justamente para contrariar as tendências ou o histórico, a tradição de como a superfície da Terra ela vinha sendo representada. E aqui, observe, nós temos um mapa também de projeção cilíndrica, como você nota, A marca da projeção cilíndrica é justamente o fato dos paralelos e meridianos formarem ângulos retos, o que este mapa está trazendo. No entanto, numa perspectiva bem diferente àquela que é convencional, aquela com a qual você está acostumado. Note que nós temos uma perspectiva aí de mundo virado de cabeça para baixo, podemos dizer assim. Mas não é bem isso. Na realidade, o fato do mapa ser representado ou apresentado de modo invertido não altera, do ponto de vista organizacional ou do ponto de vista geográfico, nada na superfície da Terra. O que altera, na realidade, é o nosso visual em relação àquilo com que nós estamos habituados de observar na parte superior do mapa a América do Norte, a Europa, a Ásia, a região polar ártica. E neste caso nós estamos observando na parte superior do mapa a Antártida, a Oceania, parte do continente africano e da América do Sul. Então, neste sentido, o que a projeção de Peters traz é uma criticidade, primeiramente, em relação à perspectiva justamente de hemisférios norte e sul, mas note também, você já deve estar observando, que os continentes estão apresentando aí algumas deformações do ponto de vista dos seus contornos. As áreas da América do Sul, da África, do Sudeste Asiático e do Sul da Ásia e também da própria Oceania estão com uma configuração como se fossem espichadas no sentido norte e sul. Ao passo que na Eurásia, entre Europa e Ásia, e também na América do Norte, nós temos aí os continentes meio que achatados. Na verdade, o propósito de Peters com essa transformação foi conferir a proporcionalidade típica das projeções denominadas equivalentes. E a equivalência, se pudéssemos fazer uma medição dessas superfícies no mapa de Peters, ela existe, a proporcionalidade está presente. No entanto, há uma deformação das massas. E essa deformação ela tira um mérito ou uma qualidade da projeção cilíndrica de Mercator, da projeção cilíndrica original, que é justamente a possibilidade, por exemplo, de traçado de rotas de forma bastante razoável. Note, inclusive, que para efetuar ou executar esse processo, Peters acabou transformando o maior distanciamento entre os paralelos situados nas altas latitudes em maior distanciamento entre os mesmos nas baixas latitudes. Isso é que proporcionou o achatamento das terras situadas próximas às regiões polares e o esticamento, o estiramento das terras, no sentido norte e sul, situadas mais próximas à linha do Equador. Por essas deformações, aliás, a projeção de Peters não é uma projeção utilizada de forma regular, do ponto de vista técnico. É uma projeção apenas crítica. E uma projeção crítica, ela pode ser utilizada para visualização, mas não para atender a determinados requisitos
técnicos. Prosseguindo, a gente observa agora um mapa na projeção de Píteres representado da maneira convencional, aquela forma com a qual a gente está acostumado, não é? Com as terras europeias e norte-americanas na parte superior, assim bem como nas áreas asiáticas. Note aqui, não é, ainda mais essa distorção, não é, essa deformação das massas, como por exemplo na África e na América do Sul, com o estiramento norte e sul desses continentes, e também no sul, sudeste asiático e na Oceania, particularmente na Austrália. Se a gente estabelece uma comparação entre a projeção cilíndrica e a projeção de Píteres, temos a possibilidade aí de conferirmos os dois tipos de classificação e os pontos positivos e negativos, né, entre essas duas projeções. A projeção de Mercator, assim como a projeção de Píteres, são projeções cilíndricas, embora do ponto de vista histórico tão distantes entre si, não é? Já que a projeção de Mercator ela vem lá de meados do século XVI. Já a projeção de Píteres é uma projeção relativamente jovem, é uma projeção da década de 60, como havia falado no outro encontro. Não é? A projeção de Píteres ela surge com a onda da geografia crítica e não é, que se estabelece ali pelos anos 60, dentro de várias universidades do mundo, inclusive no Brasil, contestando não é, a maneira em que a geografia abordava determinados fenômenos e também na maneira como o globo, a superfície da Terra, era representada de acordo com critérios europeus. Do ponto de vista da sua estrutura ou organização geral, a projeção de Mercator é uma projeção cilíndrica conforme, que como nós vimos na aula anterior, ela mantém os ângulos, embora as áreas elas sejam distorcidas no que diz respeito à questão da falta de proporcionalidade. Já de Píteres, ela é uma cilíndrica equivalente, que confere proporção, mas que deforma as áreas. E aí nós temos justamente essas características nos pontos positivos e negativos, como você observa. Prosseguindo, nós temos agora outros tipos de projeções a destacar. É o caso de uma projeção cônica, que, como já abordado, é uma projeção em que os mapas eles vão apresentar uma semelhança com um leque. Os meridianos eles apresentam-se como retas, já os paralelos apresentam-se encurvados. E isso dá ao mapa essa característica. Temos aqui uma outra projeção bastante curiosa, uma projeção equidistante polar. Vocês vejam que nessa perspectiva nós observamos o globo terrestre com os dois polos, o polo antártico e o polo ártico, em evidência. Verdade que este não é um mapa lá muito comum. Temos agora uma projeção ortográfica. Certamente em alguns desenhos, representações da superfície da Terra, certamente você já observou uma representação do globo, na realidade, no plano. E aí você nota que os paralelos eles são retos e os meridianos apresentam uma perspectiva encurvada. Mais uma projeção, a projeção agora estereográfica, que traz uma perspectiva também de globo terrestre traçado sobre o plano. Neste caso, note que tanto os paralelos quanto os meridianos apresentam, em sua maioria, curvaturas. Apenas o meridiano central, que não necessariamente é o meridiano de Greenwich. Note que nessa figura, o meridiano central, que segue reto do Polo Norte ao Polo Sul, ele está passando sobre o continente americano. Também a linha do Equador apresenta uma perspectiva de traçado retilíneo. Mais uma projeção, a projeção gnomônica. Essa projeção você deve estar lembrando aí de associar, por exemplo, aos globos da morte, utilizado aí em alguns circos, como parte das atrações. É como se tivesse sendo projetado o globo terrestre a partir de um centro de referência, a partir do seu núcleo. A projeção fica assim, com essa forma de gaiola, considerando as perspectivas de traçado tridimensional dos paralelos e dos meridianos. Mais uma projeção aí, afilática, uma projeção de Mollweide, uma projeção em que você tem aí os paralelos retos, meridianos curvos e o globo como se tivesse aí, mais achatado do que a perspectiva geóide, que você já estudou.
Então, esse globo achatado confere justamente a falta, não é, digamos, de propriedade para que essa projeção ela seja utilizada para medir distâncias, por exemplo, ou definir rotas de forma razoável. No entanto, traz uma perspectiva bem interessante de informação, né, ou de visualização do planeta, já que ela confere o achatamento, né, embora de maneira exagerada, e ao mesmo tempo nós temos a perspectiva de observar todo o planisfério. Mais uma projeção arbitrária, a projeção interrompida de Good. Note que aqui nós temos um mapa trazendo o globo como se o mesmo fosse recortado. E nesses recortes nós temos um destaque justamente para as terras remessas, enquanto que as porções oceânicas estão cortadas. Mais um mapa em anamorfose. O que vem a ser uma anamorfose? A anamorfose é um tipo de representação cartográfica onde se dispensa ou se desconsidera o traçado das terras, passando-se a valorizar ou considerar o tamanho dessas terras em relevância mediante ao tema que está sendo tratado. Ou seja, o tamanho de um território de um país, por exemplo, ele é colocado de acordo com o valor, matematicamente falando, determinado em que um país se coloca nessa escala mundial para um determinado tema. Por exemplo, o mapa colocado na parte superior, ele está representando, você deve estar deduzindo aí, a economia mundial, do ponto de vista das riquezas produzidas internamente, ou seja, o PIB, o Produto Interno Bruto. Embora não seja um mapa atualizado, este é o alerta. Note, por exemplo, que a China está com a economia inferior à do Japão, à da Alemanha e à do Reino Unido, quando atualmente a China, na realidade, é a segunda economia do mundo, sendo ainda, obviamente, superada pela dos Estados Unidos. Portanto, é um mapa desatualizado, mas é para que você tenha essa ideia. Note que o continente africano está aqui de tamanho bastante reduzido. É o fato justamente de que suas economias, todas elas somadas, ficam com um peso ainda inferior a vários países. A questão da pobreza, ela está inclusive retratada nessa questão, nessa representação. O mapa abaixo, você já deve estar deduzindo, ele representa as populações, em números absolutos. Note aí a China e a Índia em destaque, justamente pelo fato de serem as maiores populações mundiais. Temos aqui agora uma representação do globo terrestre. Vale salientar que o globo terrestre é considerado a forma mais aproximada da perfeição de representação do nosso planeta, até porque o mesmo é esférico. Um outro ponto importante em matéria de representações cartográficas são justamente as convenções utilizadas. Essas convenções elas se apresentam na legenda, sendo algumas adotadas como padrão mundial. É importante entender que a legenda é justamente a parte do mapa em que vem a explicação, o significado de cada símbolo utilizado. Portanto, com essa parte referente às legendas, às convenções, nós vamos finalizando a nossa aula de cartografia e eu espero você para mais um encontro tratando de temas aí pertinentes ao Enem. Um grande abraço, sucesso nos estudos e até mais um encontro com o nosso Fórmula do Sucesso.